Então, vamos à resolução de algumas questões da estequiometria, que diz o seguinte. Primeira questão, determine a opção que indica quantos mols de HCl são produzidos na reação de 0,43 mols de fosfogênio com água. Bom, diante de uma questão de estequiometria, a gente tem alguns passos para percorrer. O primeiro passo dessa de uma reação é fazer a reação química, que no caso dessa questão ela já está pronta. Depois disso, a gente tem que verificar se essa reação está balanceada. Por exemplo, eu tenho um carbono aqui, eu tenho um carbono do lado de cá. Eu tenho 2 cloros aqui, tenho também 2 cloros do lado de lá. Tenho 2 hidrogênios aqui, tenho 2 hidrogênios do lado de lá. Então, está balanceada. Depois, eu tenho que observar quais são as substâncias que estão sendo envolvidas na minha estequiometria. Aqui está perguntando uma informação do HCl, do ácido clorídrico, quando você tem uma quantidade de fosfogênio. Então, está envolvendo essa substância aqui e essa. E pela nossa equação química balanceada, a gente pode escrever que 1 mol de fosfogênio, COCl2, produzirá 2 mols de HCl. E aí, a gente tem que verificar quais são as informações de unidades que essa questão nos traz. Ela está perguntando aqui o número de mols, tá, de HCl e te dando uma informação de mol de fosfogênio. Então, é uma relação mol-mol. Então, o que eu vou trazer aqui na minha segunda linha, né? A informação que é solicitado, que é saber que quando eu tenho 0,43 mols de fosfogênio, ó, isso aqui, eu tenho um valor de X de HCl. É essa relação que a estequiometria quer. Perceba que essa primeira linha aqui da regra de 3, ela sempre vai vir da equação química balanceada. A segunda é a minha pergunta. Então, a gente vai fazer, multiplicando cruzado ali, ficaria x vezes 1, que dá x, 0,43 vezes 2. 0,43 vezes 2 dá 0,86 mols de HCl. Certo? Essa é a nossa primeira questão aí. Então, essa seria a resposta. Ok? A segunda diz o seguinte, ó. Certa massa de nitrato de cobre, CuNO32, foi calcinada em ambiente aberto, até restar um resíduo de massa constante, que é um sólido, que é sólido e preto. Forma-se 2 produtos gasosos conforme a reação química. A massa do NO2 formada na reação de decomposição é igual a 18,4 gramas. Qual é o valor que mais se aproxima da massa inicial do nitrato de cobre? Bom, a questão ela envolve, né, o nitrato de cobre e o óxido de nitrogênio aqui. Então, nessa reação aqui, a gente primeiramente, já que foi dada a reação, a gente vai verificar se ela está balanceada. Ó, você tem 2 mols de cobre aqui, 2 mols de cobre aqui. Você tem 4 nitrogênios aqui e 4 do lado de cá. Nós temos 12 oxigênios aqui e 12 oxigênios do lado de lá. Certo? Beleza. Então, de posse dessa informação, a gente vai relacionar o nitrato de cobre e o óxido de nitrogênio. Então, a gente tem aqui 2 mols de nitrato de cobre produzirão 4 mols de NO2, de óxido de nitrogênio. Certo. Agora, nós vamos
nos atentar às informações que a questão nos dá. Ela fala aqui do dióxido de nitrogênio e ele dá uma informação em massa. E pergunta qual é a massa de nitrato de cobre que é formada. Então, nós vamos precisar nessa questão calcular as massas moleculares, tanto do nitrato de cobre quanto do dióxido de nitrogênio ali, certo? Para isso, nós vamos ter que recorrer à tabela periódica, tá? Para a gente achar a informação das massas atômicas, tanto do cobre, quanto do nitrogênio, quanto do oxigênio. Então, se a gente for lá na tabela periódica, a gente vai descobrir que a massa, por exemplo, ó, a massa molecular, aqui eu vou primeiro calcular do nitrato de cobre, tá? A gente vai calcular, ó, a gente vai descobrir que a massa do cobre na tabela é 63,5, tá? E eu tenho um cobre, então vou multiplicar esse valor por 1, tá? Mais a quantidade de nitrogênio que eu tenho, que é 2, vezes a massa do nitrogênio, que é 14. Mais a massa, a quantidade de oxigênio aqui, ó, 2 vezes 3, eu tenho 6 aqui, vezes a quantidade de a massa de oxigênio, que é 16. Ao fazer essa conta aqui, eu vou encontrar um valor de 187,5 grama para cada mol de nitrato de cobre. Eu vou fazer a mesma coisa para o dióxido de nitrogênio. Por que eu vou fazer? Porque a questão ela fala de uma relação de massa com massa. Então, calculando aqui do lado de cá, a massa do óxido de nitrogênio vai ser o quê? Uma vez a massa do nitrogênio, que é 14, mais 2 vezes a massa do oxigênio, que é 16. Fazendo essa conta, a gente vai achar um valor de 48 gramas por mol, certo? Então, o que a gente vai fazer como nosso próximo passo? Nós vamos pegar as informações de número de mols da reação e vamos transformar esse número de mols para massa. A gente sabe, para o nitrato de cobre, que a cada 1 mol eu tenho 187,5. Então, eu posso escrever que para 2 mols eu vou ter 2 vezes 187,5 gramas de nitrato de cobre. Então, transformei aqui para o nitrato de cobre. Vou fazer a mesma coisa para o dióxido de nitrogênio. Para cada 1 mol eu tenho 48, então para 4 mols eu vou ter 4 vezes 48 gramas de óxido de nitrogênio, NO2. Certo? Beleza. Agora, primeiramente, repare o seguinte. Para montar aqui, eu ainda não me preocupei com o valor que a questão está me perguntando, o valor exato ali, porque essa primeira parte aqui da minha regra de 3, ela vai sair da minha equação química balanceada. Aí agora eu vou ouvir a pergunta, falando que a massa de NO2 na reação de decomposição é 18,4 gramas. E está perguntando qual é o valor da massa inicial de nitrato de cobre. Então, aqui eu quero saber a massa do nitrato de cobre quando eu vou formar 18,4 gramas de NO2. Então, eu tenho que calcular esse valor de X. Então, meu X vai ser o quê? O X vai ser 4 vezes 48 vezes X, que vai ser igual a 2 vezes 187,5 vezes 18,4
Vou passar esse valor aqui dividindo, então x vai ser igual a 2 vezes 187,5 vezes 18,4, isso tudo dividido por 4 vezes 48. Resolvendo essa conta aqui, a gente vai ter um valor de 37,5 gramas de nitrato de cobre. Ali é o nitrato de cobre 2, que é formado ali, nitrato de cobre 2, certo? Então, essa seria a nossa resposta, 37,5 aí, tá? 37,5 seria a quantidade formada, certo? Mais uma questão que diz o seguinte, ó. O sulfeto de ferro pode ser usado como matéria-prima para a produção de ácido sulfúrico, como indicado na reação. Então, eu tenho a reação aqui de sulfeto de hidrogênio com oxigênio mais água, formando óxido de ferro 3 mais ácido sulfúrico. Qual é o volume, nas condições normais de pressão e temperatura, do oxigênio necessária para reagir completamente com 176 gramas de sulfeto ferroso? Sulfeto ferroso seria essa substância aqui. Tá, beleza. Vamos verificar inicialmente se a questão está balanceada, se a reação está balanceada. 4 ferros aqui, 4 ferros do lado de cá. 4 enxofres do lado daqui, 4 enxofres do lado de cá. Hidrogênio, eu tenho 4 hidrogênios aqui, eu tenho 4 hidrogênios do lado de lá. Eu tenho aqui 18 oxigênios, mais 4, 22 oxigênios, a mesma coisa do lado de cá. Beleza, então, tá balanceada. Agora, eu vou olhar para a minha pergunta para eu ver qual. Está perguntando, falando de oxigênio, né? Do gás oxigênio aqui. E aqui está falando do sulfeto ferroso. Então, eu posso dizer que 4 mols de sulfeto ferroso, FeS, reagem com 9 mols de oxigênio, certo? Essa seria a reação. Beleza. Agora eu vou observar quais são as unidades. Está perguntando aqui, ó, volume de oxigênio, tá? E aqui está falando em termos de massa de sulfeto ferroso. Então, eu tenho que calcular a massa molecular para o sulfeto ferroso. Então, vamos lá. De novo, a gente vai calcular a massa molecular aqui, ó. Massa molecular do FeS, certo? Então, vamos lá. A massa do ferro, lá na tabela periódica, você vai ter que olhar a massa do ferro e a massa do enxofre. A massa do ferro, ela é 56 aproximadamente, tá? 55,8. Então, eu tenho um ferro aqui, vai ser 1 vezes 58. E a massa do enxofre da tabela periódica, ela é 32, tá? Então, a gente vai, fazendo essa conta aqui, a gente vai achar um valor de 88 gramas para cada mol, certo? Beleza. A questão, então, ela está falando de volume no lado de cá. Volume, quando fala assim, condições normais de pressão e temperatura, a gente tem que lembrar da CNTP, ou do 22,4 litros para cada mol, tá? Então, a gente vai utilizar essa informação aqui também. Então, do lado do sulfeto de ferro, eu vou utilizar a informação de massa. Então, para cada mol de sulfeto de ferro, eu tenho 88 gramas. Para 4 mols, eu vou ter 4 vezes 88 gramas de sulfeto de ferro. Que vão produzir, né, 9 mols de oxigênio. Só que eu quero esses 9 mols em termos de volume. Para cada volume, 1 mol, eu tenho 22,4. Para 9, eu vou ter 9 vezes 22,4 litros de O2. Certo?
Agora nós vamos para a nossa pergunta. Nossa pergunta quer saber a quantidade em volume de oxigênio que vai ser necessária quando você tiver uma quantidade de 176 gramas de sulfeto ferroso. Essa é a nossa pergunta. Aí agora a gente faz o cálculo, vai ficar lá 4 vezes 88 vezes x, que vai ser igual a 176 vezes 9 vezes 22,4. Esse 4 vezes 88 vai passar dividindo, então x vai ser igual a 176 vezes 9 vezes 22,4 dividido por 4 vezes 88. Fazendo essa conta aqui, a gente vai encontrar de 100,8 litros de oxigênio, certo? Essa seria a quantidade aí de oxigênio necessária para essa reação. Vamos para mais uma questão que diz o seguinte: o dióxido de enxofre lançado na atmosfera pode provocar sérios prejuízos ambientais. Para minimizar esses efeitos, pode-se realizar o tratamento das emissões de chaminés, que liberam SO2 como pasta úmida de calcário, em presença de um oxidante. Essa pasta de calcário, em contato com o SO2, produz a reação abaixo ajustada. Então, eu tenho aqui uma reação do dióxido de carbono, SO2, com oxigênio, mais o calcário, né, o carbonato de cálcio, formando sulfato de cálcio, mais CO2. Bom, considere que a chaminé de uma determinada indústria emita 194 kg de SO2 por dia. Qual é a massa diária de carbonato necessária para consumir essa quantidade de SO2? Vamos primeiramente verificar se a reação está balanceada. Eu tenho um cálcio aqui, um lado de cá, um enxofre aqui, um lado de cá. Eu tenho oxigênios 4, 6 do lado de cá, 3 com 2, 5, mais 1 aqui, 6 do lado de lá. Então, a minha reação está balanceada, tá tudo bem, né? E aí, aqui está perguntando a quantidade de SO2, falando da quantidade de SO2, né? E perguntando a massa de carbonato de cálcio. Então, essas são as duas variáveis que eu vou mexer nessa, calcular nessa reação. Então, a gente pode ver aqui pela equação química balanceada que eu tenho 1 mol de SO2, ele vai produzir, aliás, vai precisar de 1 mol de carbonato de cálcio, que é o CaCO3, beleza? Aqui está falando em termos de massa para os dois, ó. Está falando da quantidade de CO2, está falando que ele emite uma massa em quilo, né? E está perguntando aqui também a massa de carbonato de cálcio. Então, eu tenho que calcular a massa molecular tanto do SO2 quanto do CaCO3. Vou utilizar aqui o espacinho aqui, ó, para calcular do SO2. Vai ser o quê? Vai ser 1 vezes 32, que é a massa do enxofre, mais 2 vezes 16, que é a massa do oxigênio. Fazendo essa continha aqui, a gente vai encontrar uma quantidade de 64 gramas por mol. Vou fazer a mesma coisa para a massa do carbonato de cálcio, que vai ser a massa do carbonato de cálcio. Ela vai ser o quê? A massa do cálcio, uma vez a massa do cálcio, que é 40, mais 1 vez a massa do carbono, que é 12, mais 3 vezes a massa do oxigênio, que é 16. Então, 40 mais 1 vez 12, que dá 12, mais 3 vezes 16 ali, vai dar um total de 100 gramas por mol. 100 gramas para cada mol de carbonato de cálcio.
Beleza? Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos montar a nossa primeira linha da regra de 3. Para cada mol de SO2, eu tenho 64 gramas. Então, eu vou escrever aqui, eu tenho 64 gramas de SO2. Essa quantidade, ela necessita... ela necessita de um mol também de carbonato de cálcio. Então, isso aqui vai ser 1 mol de carbonato de cálcio equivale a 100 gramas de carbonato de cálcio, certo? A minha pergunta é, quando você tiver 192 quilos de SO2, qual é a massa produzida de carbonato de cálcio? Aqui, a gente não precisa converter as unidades, porque você está relacionando massa com massa. Então, a gente vai ter uma relação, uma resposta de massa. Massa em quê? Em quilo, tá? Então, a gente não precisa converter para grama esse quilo. Pode deixar ele em quilo e só lembrar que no final você vai ter a resposta em quilo. Então, quando a gente tiver 192 quilos de SO2, você vai ter uma quantidade X. Então, X vai ser igual ao quê? 100 vezes 192. Esse 64 que vai multiplicar aqui, ele vai passar dividindo, ó, dividido por 64, certo? E aí, se a gente fizer essa conta aqui, a gente vai achar um valor de 300 quilos de carbonato de cálcio. E para clarear cabelos, decompõe-se segundo a equação. Aí tem um peróxido aqui de hidrogênio, formando água e oxigênio. Considerando a decomposição completa de 17 gramas de peróxido de hidrogênio, o volume de oxigênio em litros produzidos na CNTP é igual a... Bom, temos a reação, vamos ver se ela está balanceada. 2 hidrogênios aqui, 2 hidrogênios aqui. 2 oxigênios aqui, 2 oxigênios aqui, ela está balanceada. A minha reação, ela fala do peróxido, né? E do oxigênio. Então, eu posso escrever aqui que eu tenho 1 mol de peróxido, H2O2, vai produzir ali meio mol de oxigênio. Meio mol de oxigênio. Meio mol de oxigênio. Certo. Então, o que nós vamos ter aqui, né? A gente tem uma informação em massa de peróxido e em volume de oxigênio. A gente vai ter que calcular a massa molecular desse composto. Calculando a massa molecular do peróxido ali, o que nós temos? A gente vai ter o seguinte. Então, a massa molecular do H2O2. Eu vou ter lá 2 vezes a massa do hidrogênio, que é 1, mais 2 vezes a massa do oxigênio, que é 16. Aqui vai dar 32, mais 2, dá 34 gramas aqui, 34 gramas por mol, certo? Beleza. E para cada 1 mol, eu tenho um volume 22,4 na CNTP, certo? Beleza. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular para cada 1 mol, ou tenho 34 gramas de H2O2, que vão formar meio mol, que vai ser meio vezes 22,4 litros de oxigênio. A minha pergunta fala, quando você tiver 17 gramas de peróxido, quanto em litro vai formar de oxigênio? Então, eu tenho um X aqui. Então, vai ser 34 vezes X, que vai ser igual a meio mol vezes 22,4 vezes 17. Calculando ali o valor de X vai ficar o seguinte, X vai ser o quê? Meio mol
de 22,4 vezes 17, dividido todo mundo por 34. Fazendo essa conta aqui, a gente vai encontrar um valor de 5,6 litros de oxigênio, certo?